A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Vejam, esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então nós vamos para o nosso primeiro tópico, que fala sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aí ele vai começar dizendo aqui o seguinte: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então vamos falar um pouco sobre isso. Ele está dizendo que a dádiva, o presente da eleição, da escolha, ela precede a nossa existência. Ou seja, ele está concordando com o que Paulo fala, que a nossa escolha foi antes da fundação do mundo, ela aconteceu na eternidade, então ela precede antes da nossa existência. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, fomos escolhidos ou eleitos na eternidade. Agora vamos para o primeiro ponto do primeiro tópico, a eleição divina. Irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse primeiro ponto do nosso primeiro tópico. E os irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando também, eu queria pedir que você abrisse também a tua Bíblia, na carta que estamos estudando nessa manhã, na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos no capítulo 1, e a partir do versículo 4, nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse primeiro ponto aqui do primeiro tópico, que vai falar sobre a eleição divina. Irmãos, eleição traz a ideia de escolha. Olha o que é que o autor da lição está falando aqui, que eleição traz a ideia de escolha. Eleito ou escolhido são sinônimos, de palavras. Eleição, escolha são praticamente a mesma coisa. Então, aos Efésios 1:4, o apóstolo Paulo vai mencionar 3 aspectos dessa escolha. Olha de que forma nós vamos entender aqui a nossa eleição. Primeiro que Paulo menciona 3 aspectos da eleição, 3 aspectos da escolha. Quais são elas? O primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos. O segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha. E o terceiro aspecto, com qual finalidade nós fomos eleitos. Então vejam que a eleição, ela tem 3 aspectos. Pelo menos são esses aspectos que Paulo vai mencionar aqui nesses versículos. Primeiro aspecto, em quem fui escolhido. Segundo, em que tempo eu fui escolhido. E terceiro, com qual finalidade se deu essa escolha. E ele mesmo responde: em quem eu fui escolhido? Aí ele diz: em Cristo. Logo, a minha eleição é cristocêntrica. Os irmãos lembram que nós falamos, e eu até citei aqui esse personagem, Donald Stubbs, que ele vai dizer que é impossível que alguém diga ser eleito fora de Cristo. Para alguém ser eleito, é necessário que esta pessoa esteja unida a Cristo. Isso significa dizer que fora dele é impossível a eleição ou a escolha. É por isso que nós chamamos a eleição de cristocêntrica, porque ela só é possível se estivermos em Cristo. Então, o primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos? Paulo responde: em Cristo. Logo, a nossa eleição é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha ou essa eleição? Paulo mesmo responde: essa eleição ela aconteceu antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade. Foi lá que aconteceu a nossa escolha, na eternidade. Aí ele fala da finalidade, com que finalidade nós fomos escolhidos, e ele mesmo responde: nós fomos escolhidos para sermos o quê? Santos irrepreensíveis. Então vejam os 3 aspectos mencionados por Paulo: aspectos da eleição, aspectos da escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Em que tempo fomos escolhidos? Na eternidade. Com qual finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis. Os irmãos estão entendendo isso aqui, né? Amém. Graças a Deus. Então ele vai tratar sobre, nesse primeiro ponto aqui do primeiro tópico, sobre os 3 aspectos da eleição. Os 3 aspectos. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. As condições da eleição.
A Bíblia do Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Eu estava estudando toda essa semana, irmãos. Confesso, irmãos, que eu nunca comi Bíblia como eu comi essa semana. Estudei, caí de cabeça mesmo nos estudos essa semana, né? Estudando a linha de Arminio e a linha de Calvino. E eu me deparei com essa expressão do autor da lição. Ele vai dizer o seguinte: a Bíblia do Estudo Pentecostal ensina que a eleição, escolha para a salvação, ele fala aqui de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, a eleição, a escolha para salvar, segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, ela é oferecida a todos os homens. A todos. O calvinismo não entende assim. A linha calvinista não entende dessa forma. Segundo a linha calvinista, a eleição para a salvação não é para todos os homens, mas para um grupo seleto que Deus havia elegido na eternidade. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? É por isso que muitos pregadores, muitos estudiosos, dizem que a doutrina da predestinação, se ela não for entendida à luz da Bíblia, ela se torna uma doutrina diabólica. Por quê? Porque dentro da linha calvinista, Deus ele selecionou um grupo na eternidade e Deus selecionou esse grupo para salvar esse grupo. E escolheu outros para a perdição. Então é isso que a linha calvinista ela não consegue entender, que a eleição para a salvação não é para todos, mas para um grupo selecionado por Deus. E nós vamos estar explicando isso aqui nessa manhã. Mas segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos os homens, e ele vai citar aqui alguns versículos, João 3,16. Que é o textual da Bíblia, que é o textual mencionado, que todo crente sabe esse texto de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não é isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Logo, Cristo morreu por todos os homens. Então, essa salvação que é oferecida a todos os homens, ela torna-se uma realidade. Ou seja, essa eleição para a salvação que é oferecida a todos os homens, ela torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o prévio arrependimento. Veja, quando é que uma pessoa pode ser chamada de eleita? Quando esta pessoa, ela reconhece o seu estado de pecador, se arrepende, se volta para Deus, aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal. É a partir deste momento que tal pessoa, ela vai se tornar uma pessoa eleita. Você precisa entender isso aqui, a partir daí. Mais uma vez eu vou mencionar a linha calvinista. Eles não entendem assim. Existe dentro do pensamento calvinista uma graça chamada de graça incondicional. Percebam que o autor aqui está dizendo que a salvação é condicional. Para que eu seja eleito e salvo, é necessário que eu me arrependa, reconheça o meu estado de pecador e aceite a Cristo como Senhor e Salvador pessoal da minha vida. E isso vai estar de acordo com o que Paulo fala em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Cristo e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí entra a condicional. Então, serás salvo. Então há uma condição para a salvação. A Bíblia me mostra isso. A eleição para a salvação, ela é condicional. O homem precisa reconhecer o seu estado de pecador e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Reconhecer a obra salvífica de Cristo na cruz. Então, para que ele possa ser eleito para a salvação. Agora, a corrente calvinista vai dizer que não é bem assim. A corrente calvinista, ela tem dentro das institutas, né, que foi algo escrito por Calvino, por João Calvino. Então, dentro dessas institutas, a linha calvinista vai dizer que existe um tipo de graça. Na verdade, são dois tipos de graça. A graça irresistível e a graça temporária.
graça irresistível. Quem é que não consegue resistir à graça de Deus? Os eleitos. E quem recebe a graça temporária? Os perdidos. Os perdidos recebem a graça temporária. Aí eles vão explicar o seguinte: por que muita gente vem para a igreja e acaba se desviando? Porque não eram eleitos. Na verdade, Deus deu a eles uma graça temporária. Então, quando eles já estavam quase aceitando a salvação, aí Deus retira deles essa graça. Por quê? Porque Deus não havia escolhido eles na eternidade para a salvação. Então vejam que aberração essa linha calvinista. Então, mas o autor aqui, eu concordo com ele, concordo com vários textos da Bíblia. A salvação, a eleição para a salvação, ela é condicional e não incondicional. Condicional. Os irmãos entenderam aqui essa parte? Então, a condição da eleição para alguém ser eleito para a salvação, é necessário que esta pessoa se arrependa e aceite a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Os irmãos estão entendendo aqui, né? Vamos lá. Terceiro ponto do primeiro tópico: vida santa e irrepreensível. Irmãos, Paulo vai me mostrar os aspectos da eleição. Vocês lembram quais são os aspectos? Os irmãos lembram aqui? Nós mencionamos aqui no início. Os aspectos para a eleição são 3. Quais são eles? Em quem fui escolhido? Em Cristo. Em que tempo eu fui escolhido? Na eternidade. Com qual finalidade eu fui escolhido? Para ser santo e irrepreensível. Então vejam, no segundo ponto do primeiro tópico, ele vai falar sobre as condições da eleição. Para que alguém diga que é eleito, há uma condição. Para ser eleito para a salvação, é necessário que o pecador se arrependa. Uma vez arrependido, tal pessoa precisa ter uma vida diferenciada. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no terceiro ponto do primeiro tópico: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Capítulo 1, versículo 4. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, irmãos, o que é santidade? Essa palavra santo vem do termo grego ágios. Significa viver uma vida separada do pecado. Então foi para isso que Deus nos chamou, para vivermos uma vida separada de pecado, para sermos santos. Logo quando você olha para a Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, o que é que está escrito lá? Começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Percebam que é vontade de Deus que o seu povo eleito e salvo sejam santos, vivam uma vida separada do pecado, vivam uma vida diferente daquela que viviam antes de aceitarmos a Cristo como Salvador das nossas vidas. Então é por isso que hoje você precisa, nós precisamos ser diferentes onde estivermos. Precisamos, irmãos, transbordar esta santidade, viver esta santidade. E as pessoas precisam ver essa mudança em nós. Precisam ver, enxergar em nós esta santidade de Deus em nossas vidas. Porque nós somos escolhidos para isso, para vivermos uma vida santa, uma vida distante do pecado. Foi para isso. Isso é vontade de Deus, segundo Paulo aos Tessalonicenses, é vontade de Deus a nossa santificação. Por que Deus deseja que sejamos santos? Porque segundo o que escreveu o autor da carta aos Hebreus, ele diz lá o seguinte, que sem santificação é impossível vermos a Deus. Então, se alguém deseja na eternidade ver a Deus, é necessário primeiro que se santifique aqui embaixo. Então, é necessário vivermos essa vida de santidade separados do pecado. Agora, irrepreensível, o adjetivo grego amamos expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Vocês lembram quem foi que viveu esse mais alto padrão de vida ética e moral? Vocês lembram? Estou falando de indivíduos. Eu posso mencionar alguns aqui. Eu posso mencionar José, eu posso mencionar Daniel,
Eu posso mencionar o próprio Jó. Deus na eternidade vai dar testemunho íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Era o padrão que Deus queria encontrar nos seres humanos e que estava presente em Jó. Então vejam, Daniel, eu vou dar um exemplo aqui de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Vocês lembram que os inimigos de Daniel, eles perscrutaram a vida de Daniel a fim de encontrar em Daniel um defeito, algo que eles pudessem repreender. E eles não encontraram nada em Daniel que o pudessem acusar. Não acharam nada em Daniel. Então, quando eles não encontraram, o que eles fizeram? Foram falar inverdades, levantaram calúnias em relação a Daniel. Mas Daniel mesmo, segundo a Bíblia, vivia uma vida irrepreensível. Então, precisamos olhar para a vida desses homens e seguir o exemplo deles. José, Daniel, Jó e muitos outros homens de Deus que viveram esse alto padrão ético e moral. A sociedade precisa encontrar isso ou ver isso em nós. Então, irmãos, uma vez que eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno eleito. A vida do eleito precisa ser diferente. O eleito, ele foi eleito para viver em santidade e de forma irrepreensível. Para dar um exemplo. Foi para isso. Então, os irmãos entenderam isso aqui? Coisa bem simples, coisa básica. Agora nós vamos falar sobre a nova vida dos eleitos. Ponto 4 do primeiro tópico. Vou correr aqui rapidinho para nós entrarmos aqui no assunto da predestinação. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, advertência contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. Ou seja, a nova vida dos eleitos. Uma vez que eu fui escolhido, eu preciso mudar de vida. É aquilo que nós falamos aqui anteriormente. Eu preciso mudar de vida, deixar a mentira. O eleito já não vai mais estar com palavras torpes na boca. São palavras torpes, palavras imorais. Nenhum eleito andará com palavras imorais na boca. Nenhum eleito, palavrões, palavras imorais, piadas indecentes. Nenhum eleito andará com palavras torpes na boca. Uma outra coisa, nenhum eleito, segundo o que Paulo diz aqui, quem furtava não furte mais. Então, quem vivia uma vida desregrada no mundo, furtando, roubando, então, uma vez que ele se encontra em Cristo, uma vez que ele já se torna eleito, então ele precisa deixar essa vida de furto. Ele precisa mudar a sua vida, porque vir para Cristo é isso, é ter mudança de vida. Uma outra coisa, amargura. O escritor aos Hebreus, ele diz que precisamos ter cuidado para que raiz de amargura não nasça e não cresça em nosso coração. Então o crente, ele não precisa, ele não pode mais, viver uma vida de amargura, ira, cólera. Ele fala também sobre fornicação. O que é a fornicação? É o sexo entre pessoas solteiras. Então, uma vez que a pessoa é eleita, é solteiro, então ele não pode viver essa vida desregrada, no pecado, de fornicação. Impureza, que é todo ato sexual fora dos padrões preparados por Deus. Como sexo, eu vou mencionar aqui, porque estamos em uma escola, sexo anal. Todo tipo de sexo abominável é chamado na Bíblia de impureza. Então, eu não posso mais viver esse tipo de vida. Avareza, embriaguez, enfim. Uma vez que eu estou em Cristo, a minha vida ela é nova. As irmãs querem perguntar alguma coisa? Cólera, irmão, eu posso falar, é uma raiva, é uma explosão de ira, uma explosão de raiva, que ira também é a mesma coisa. Então eu diria que as duas palavras, elas são quase que sinônimos, são quase a mesma coisa, tanto ira quanto cólera. A ira, ela é um pouco mais branda, a cólera já é aquela coisa mais explosiva. Então é isso que o texto está dizendo. Se você vivia essa vida, então você já não pode mais viver. Você precisa manter a calma, ser alguém calmo, porque você já tem uma nova vida em Cristo. Então, irmãos, eu quero, os irmãos entenderam aqui
Nós vamos agora passar para a parte que eu mais queria aqui, que é a parte da predestinação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Predestinação. Vamos falar sobre ela. Eu preparei aqui alguns textos aqui sobre predestinação e eu queria aqui falar com vocês sobre isso. Então vamos falar sobre essas duas correntes. Sobre essas duas correntes de Calvino e Armínio. Nós vamos falar sobre elas. Segundo ponto, predestinados para filhos de adoção. Eu não sei se vocês vão recordar aqui, irmãos, que eu falei no domingo passado, que a predestinação, ela está inclusa na eleição. Eu falei que a eleição, ela é de acordo com a presciência de Deus. Ela é de acordo com a presciência de Deus. A nossa eleição é de acordo com a presciência de Deus. Então fomos eleitos segundo a presciência de Deus. E dentro da eleição está incluso a predestinação. O que é predestinar? Literalmente, determinar antes o futuro, o destino de alguém. Dá para compreender isso aqui? Nós vamos destrinchar isso aqui, irmãos. Vamos lá. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então vejam que isso aqui vai nos esclarecer mais. O nosso destino foi feito na eternidade quando Deus nos havia elegido. Ou seja, Deus, vou dar um exemplo aqui. Deus escolheu o irmão Juarez. Pronto, o irmão Juarez foi escolhido por Deus. Agora, dentro dessa escolha, dentro dessa eleição que Deus fez por ele, Deus agora vai predestinar o destino de Juarez. Uma vez que Juarez é escolhido por Deus, Deus agora vai predestiná-lo à salvação. Vai predestiná-lo à vida eterna junto a Deus. Vai predestiná-lo aos céus. Deu para entender? Ele é eleito. E dentro dessa eleição, Deus vai predestiná-lo. Eu te escolhi. Com qual finalidade o Senhor me escolheu? Eu te escolhi para predestiná-lo ao céu. Para predestiná-lo à salvação. Para predestiná-lo a uma vida eterna junto a Deus. Deu para compreender isso aqui? Deu para entender? Então, dentro da eleição está a predestinação. Nós vamos ver isso aqui. O termo grego, prorioso, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Propósitos de Deus inclusos na eleição. Propósitos de Deus. Eu poderia também, eu vou mencionar mais na frente, depois a gente volta para isso aqui. Por que é que os arminianos, os calvinistas, eles vão mencionar muito aqui? Se for possível, irmãos, eu queria pedir a vocês e abram aí a Bíblia em Romanos, por favor. Nós vamos falar aqui um pouco sobre essas duas linhas aqui. Falando sobre predestinação. Abram Romanos 9, por favor, irmãos. Romanos 9. Isso aqui não está fora da lição, não. Está dentro da lição. Como está? Romanos 9. Nós vamos entender a mente de um calvinista. Romanos 9. Eu não sei se vocês sabem, mas João Calvino, dentre todos os reformadores, ele foi o mais culto e o mais inteligente dos reformadores, foi João Calvino. Estava estudando, essa semana estava estudando um pouco sobre a biografia dele, e o historiador ele fala que dentre todos os reformadores, João Calvino foi o mais inteligente e o mais culto de todos eles. O mais culto e o mais inteligente. Só para termos uma ideia, João Calvino ele escreveu e comentou 65 livros da Bíblia Sagrada, com exceção de Apocalipse. Então a nossa Bíblia ela contém quantos livros? 66. Então João Calvino ele comentou 65 livros. Ele fez o comentário de 65 livros. Então tal era a inteligência
né, de João Calvino. Ele comentou 65 livros, então é um homem muito culto. Só para termos, com 16 anos de idade, João Calvino já frequentava a universidade. Ele entrou na universidade com 16 anos de idade. Aos 20 anos ele já estava formado. Aos 20 anos ele já estava formado. Um tempo depois ele se converte em Orleans. Ele vai se converter lá. E a partir dali, irmãos, ele vai começar a se aprofundar na Bíblia Sagrada. Então a história de Calvino, de fato, é muito interessante. Tem alguns calvinistas que dizem que Armínio ele foi um pouco de Calvino também. Mas nós vamos ver isso aqui. Então, falando sobre a predestinação, eu falei aqui que predestinar, conforme está escrito na lição, conforme está na lição, o que é que significa literalmente a palavra predestinar? Determinar antes. Determinar antes. E dentro da eleição está a predestinação, ela está inclusa dentro da eleição. Né? E a predestinação fala dos propósitos de Deus para aqueles que foram eleitos. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Olha como é que os calvinistas entendem a predestinação à luz do texto de Romanos 9. Vamos lá. Como é que está escrito aí em Romanos 9? Olha como é que Paulo vai iniciar, irmãos, esse texto aqui de Romanos, capítulo de número 9. Eu vou ler com vocês aqui. Olha como ele inicia. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-lhe testemunho a minha consciência do Espírito Santo. E tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. E ele vai falando. Paulo aqui vai mencionar a tristeza que ele sente, porque os seus compatriotas hebreus não conseguiram compreender a salvação de Deus que estava em Cristo. Eles não entenderam esta salvação. E é por isso que eles não compreendendo, eles não aceitaram esta salvação. E continuavam perdidos. E Paulo, ele sentia muita tristeza. Agora, olha uma expressão de Paulo, e essa mesma expressão de Paulo faz-nos lembrar de uma expressão feita também por Moisés. Quando Paulo diz assim, eu preferia ser anátema. Irmão, sabe o que é que Paulo está dizendo? Praticamente a mesma coisa que Moisés fala. Quando Deus chega para Moisés virado e diz assim, esse povo não vai mais herdar a terra da promessa, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés entra como intermediário entre Deus e o povo e diz assim para Deus, Deus, o Senhor não pode fazer isso com o povo. E se o Senhor fizer, faz o seguinte, risca também o meu nome do teu livro. Então apaga o meu nome do teu livro. Eu também não quero saber de entrar na terra se o Senhor destruir o meu povo, esse povo. Então o que Paulo está dizendo aqui é praticamente a mesma coisa que Moisés falou. Eu prefiro ser anátema, eu prefiro estar separado de Cristo para ver, se possível, a salvação deste povo. Era o desejo de Paulo. Isso aqui vai me chamar muita atenção. Porque Paulo está triste, porque o povo não compreendeu. Agora, olha para onde eu quero te levar. Veja aí o versículo de número 13. De Romanos 9. Como é que está escrito aí? Alguém pode ler? Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Pronto. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Agora vamos lá. Predestinação. Eles pegam esse texto aqui para destruir o arminianismo. Os calvinistas. Eles dizem aqui, olha aqui, está escrito em Romanos 9, versículo 13, que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E se você continuar lendo, irmãos, você vai ver o que ele continua dizendo aqui. Ele vai dizer, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Deus é injusto porque amou Jacó e aborreceu Esaú? Deus ele se torna injusto por causa disso, por causa dessa escolha? Aí Paulo responde, de maneira nenhuma. Vamos continuar lendo. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu vou me compadecer de quem eu quero.
e vou ter misericórdia de quem eu quiser ter. É o que Deus está dizendo a Moisés. Agora vejam, olha a mente. Eles usam esse texto para falar de Deus como sendo ser supremo, inquestionável. Deus escolhe, é mais ou menos assim. Está aqui o Messias e está aqui o nosso irmão. É como se Deus estivesse fazendo assim. Eu amei Messias, porém aborreci Lucas. Douglas. Aborreci Douglas. Amei Messias e aborreci Douglas. Aí já pensou, Deus está aqui. Aí chega assim e diz assim: eu amo você, mas você eu aborreço. Não quero papo com você, mas você eu amo, mas você não. Aí Paulo diz: é justo da parte de Deus isso ou não? É justo da parte de Deus isso ou não? Deus cria os dois. Deus criou os dois. Pronto, Deus criou, está aqui, é criação de Deus. Aí Deus chega para a criação e diz assim: eu amo esse e aborreço esse. Esse daqui eu não quero saber, mas esse daqui é diferente para mim. Aí Paulo diz: há injustiça da parte de Deus nisso? Sim ou não? Há sim ou não? É injustiça da parte de Deus? Há ou não injustiça da parte de Deus? Deus criar os dois, Deus cria, e agora Deus diz para a sua criação: eu amo esse e aborreço ele. Eu não quero saber, olha, para você, não para você, mas para você. Aí Paulo diz assim: há injustiça na parte de Deus? Há injustiça na parte de Deus? Isso aqui, calvinismo, está vendo? Aqui é predestinação. Agora, olha como é que o calvinismo interpreta esse texto. Ele vai dizer o seguinte: olha, Deus da eternidade já havia escolhido de antemão amar Jacó e aborrecer. A palavra aborrecer aí vem do termo grego missel. E missel significa odiar. Então, se eu fosse fazer uma interpretação literal desse texto, eu diria que Deus está dizendo assim: eu decidi amar Jacó e decidi por vontade própria odiar Esaú. Eu amo Jacó e odeio Esaú. Aí Paulo diz: há injustiça na parte de Deus? Deus é justo? Tomando esse ato? Deus é justo? Isso faz parte da justiça de Deus? Deus é justo, irmão? Sim ou não? Vamos entender. Olha como a coisa aqui é complexa. Isso aqui tem a ver também com os decretos divinos. Deus já decretou na eternidade, né, que Jacó seria amado, que Esaú seria odiado. Deus odeia ele, Deus ama Jacó. Vamos falar sobre esses decretos dentro da predestinação, de acordo com a linha calvinista. Olha o que é que eles dizem. Eu poderia citar um outro texto aqui. Decretos de Deus. Seriam esses decretos? Olha como é que os calvinistas entendem a predestinação. Que na eternidade Deus já havia predestinado quem iria se perder e quem iria ser salvo. Deus escolheu quem salvaria e Deus escolheu quem se perderia, né? Então, dentro da mente calvinista, isso fala dos decretos de Deus. Deus já havia decretado que isso aconteceria. Deus decretou. Deus bateu o martelo. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Destino do homem. Como assim, Fábio? Eu vou explicar isso aqui. Antes que Deus formasse Adão, Deus já havia decretado na eternidade: olha, eu vou formar um homem, vou colocar esse homem no jardim do Éden, e esse homem, ele vai pecar. Eu vou fazer com que ele peque, vou fazer com que ele me desobedeça, e vou condená-lo, vou culpá-lo por esse erro que ele cometeu. Isso é chamado dentro do calvinismo de decreto de Deus, que é um tipo de predestinação. Deus já havia predestinado isso, esse acontecimento. Aí eu perguntaria para os irmãos: é justo da parte de Deus? É tipo assim: Deus criou Adão, aí disse assim: eu já criei Adão para Adão pecar. Então eu quero que Adão peque, eu quero que Adão me desobedeça, porque eu já decretei isso na vida dele. Ele vai me desobedecer, ele vai ter que comer do fruto. Aí Adão vai e come do fruto que Deus disse que não comesse.
já decretou na eternidade que Adão comeria do fruto, e esse mesmo Deus que havia decretado na eternidade que Adão comesse, vem dizer para Adão que não coma. Como entender isso, irmão? Aí, isso já foi decretado na eternidade. Adão vai e come. Quando Adão come, aí chega Deus e diz assim: eu não te falei para não comer? Mas ele não já tinha decretado que Adão comesse. Aí Deus diz assim: você é culpado. Mas como é que eu sou culpado de uma coisa que o próprio Deus decretou que eu fizesse? Como é que eu posso ser culpado? Se foi Deus que decretou que isso acontecesse. Aí eu volto a perguntar sobre é justo da parte de Deus condenar Adão pelo erro que ele cometeu, uma vez que esse mesmo Deus, dentro da visão calvinista, já havia decretado na eternidade que isso deveria acontecer. É justo da parte de Deus? É ou não? É justo da parte de Deus? Irmãos, é impossível. Os irmãos estão entendendo? Vejam, irmãos, a confusão dentro do calvinismo, essa coisa de predestinação, de decreto divino. Veja como é complicado. Veja como é complexo. Dentro da linha calvinista. Então eu poderia dizer, se eu fosse seguir essa linha, eu poderia dizer que Deus também é o autor do mal. Porque Deus já decretou que a maldade acontecesse. Deus já havia decretado que o erro acontecesse. Então Deus é o autor de todos os males. Se eu for seguir essa linha calvinista, então Deus é o autor do mal, uma vez que Deus já decretou que tudo deveria acontecer. O pai matar o filho, já é decreto, Deus já decretou isso na eternidade. O filho matar o pai, já é decreto, foi Deus quem decretou isso na eternidade. Então eu diria que Deus também é o autor do mal. Se eu fosse seguir essa linha calvinista. Agora, como entender aqui, irmãos, esse versículo 13 de Romanos 9? Aqui é predestinação, aqui fala de predestinação. Eu estava estudando isso aqui, irmãos, isso aqui não tem nada a ver com predestinação. Com predestinação. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse texto de Romanos 9. Eu achei muito interessante isso aqui. É muito interessante. E se você tiver uma caneta, para pelo menos gravar isso aqui, faça isso. Romanos 9,13. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Vamos entender isso aqui. O verbo grego para aborrecer é micel, que significa ódio. Se você abrir Mateus capítulo 14, versículo de número 26, esse mesmo termo micel vai estar lá. Vai estar lá esse mesmo termo. O que é que está escrito em Mateus 14, 26? Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: aquele que quer ser meu seguidor e não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, esposa e filhos, não pode ser meu discípulo. Eu falei que esse termo micel significa odiar. O que é que Deus está dizendo ali? Aquele que não odiar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua esposa, seus irmãos. Agora vamos reconciliar o que Jesus está dizendo em Mateus 14, 2 com o que ele diz em Marcos. Deixa eu pegar o texto de Marcos. Vamos ver se a gente consegue conciliar. Muita gente inteligente aqui. Marcos 7. O que é que está escrito em Marcos 7? Jesus repreendendo a falsa religiosidade dos fariseus. Jesus vai repreendê-los. Por quê? Porque havia uma promessa por nome de Corbã. E Jesus está repreendendo os fariseus pela falsa religiosidade. Aí o que é que Jesus vai dizer lá? Está escrito na lei que foi feita pelos fariseus: honrem pai e mãe. O filho precisa honrar pai e mãe. Espera aí, agora vamos conciliar o que ele fala em Marcos 7 com o que ele fala em Mateus 14. Em Marcos 7, Jesus me pede para que eu honre meu pai e minha mãe. Mas em Mateus 14, ele pede para que eu odeie. Como é que eu posso, irmão, reconciliar isso?
Se um texto ele pede para que eu honre, em outro texto ele pede para que eu odeie. Será que Jesus tinha um parafuso a menos quando estava ensinando isso aqui? Ele perdeu alguma coisa? Como eu vou entender isso aqui? Irmão, só para entendermos aqui, para não perdermos aqui o fundamento da predestinação. Vejam que isso aqui não tem nada a ver com soteriologia, predestinar para salvar. Isso aqui faz parte do propósito. Eu vou explicar isso aqui. Romanos 9,13. Amei Jacó e aborrecer Esaú. Aborrecer, micel, que significa ódio. Essa palavra micel também, aborrecer, na verdade é um hebraísmo ou um semitismo. Em língua hebraica ou semítica, na verdade, eu diria o seguinte aqui. É a ideia que o texto traz. É isso aqui. Eu decidi por mim mesmo escolher Jacó e rejeitar Esaú. Eu escolhi. Eu decidi escolher Jacó e rejeitar Esaú por mim mesmo. Eu escolhi. Então isso aqui é hebraísmo. Na linguagem hebraica eu não posso dizer assim, eu amei Jacó e odiei Esaú. Mas no hebraísmo, que é essa linguagem que os hebreus usam, eu diria, eu decidi escolher Jacó e rejeitar Esaú. Agora, essa escolha e rejeição aqui não tem nada a ver com a soteriologia, ou seja, com a salvação. Mas essa escolha e rejeição tem a ver com o propósito de Deus. Aquele mesmo propósito que ele falou com Abraão. Vocês lembram? Abraão, eu farei que a tua descendência seja muito grande, maior como as estrelas do céu. Vocês lembram disso? Então Deus decidiu, eu vou escolher Abraão, de Abraão eu escolho Isaac, de Isaac eu escolho quem? Esaú? Jacó. Então a escolha de Deus aqui não foi para salvar, a escolha de Deus aqui foi para o seu propósito. E que propósito era esse? De fazer com que o Messias viesse da descendência de Jacó. Então foi com esse propósito que Deus escolheu Jacó. Não foi para salvar Jacó e mandar Esaú para o inferno. O propósito de Deus na escolha lá de Jacó e Esaú foi com esse objetivo. Eu vou escolher Jacó e rejeitar Esaú apenas para cumprir o meu propósito de fazer com que o Messias venha da descendência de Jacó. Somente com esse propósito. Ali não tem nada a ver de escolher Jacó para salvar e rejeitar Esaú para mandá-lo para o inferno. E é nesse sentido que Paulo diz assim: então Deus, de que se queixa? O barro pode dizer para o oleiro, por que o Senhor fez isso ou aquilo? Não pode, faz parte do propósito de Deus. É nesse sentido que Deus ele faz o que ele quer. E a gente não entende os propósitos divinos. Mas é nesse sentido que Deus ele faz o que ele quer. Não sei se eu confundi os irmãos, eu estou tirando algumas dúvidas. Os irmãos estão entendendo isso aqui? De verdade? O irmão queria perguntar alguma coisa? Então, foi aquilo que eu expliquei aqui. Isso aqui não tem nada a ver com soteriologia, com salvação. Ali Deus não está escolhendo um para salvar e rejeitando o outro para mandar para o inferno. Ali a escolha de Deus é com um propósito, de fazer com que o Messias saia da descendência de Jacó. Poderia ser Esaú? Poderia, se Deus quisesse, mas Deus não quis. Deus quis escolher Jacó. Então isso faz parte da soberania de Deus. Ele é soberano para fazer o que ele quer. Nesse sentido aí, ele é soberano para fazer o que ele quer. Por exemplo, eu não sei se você já percebeu, deixa eu citar aqui, mencionar um texto. José foi justo? Estou falando de José. Você pega a história de José. Qual foi o mal que José cometeu para ir para a cova? Ou para a cisterna? Qual foi o mal que José cometeu para ser vendido aos ismaelitas? Qual foi o mal que José cometeu para ser preso? José cometeu algum mal? Mas fazia parte do propósito de Deus, que aquilo acontecesse com José. Aí é nisso que você vai dizer, meu Deus, mas eu não entendo os planos de Deus. O camarada crente até a alma e passar por tudo isso. Mas Deus queria que isso acontecesse a José.
Por quê? Porque Deus tinha um propósito de fazer com que José chegasse ao governo no Egito. E por que Deus queria que José chegasse ao governo do Egito? Porque dentro da presciência de Deus, Deus já sabia o que aconteceria, para cumprir-se também o que Deus falou para Abraão: os teus descendentes serão escravos no Egito. De que forma os hebreus entrariam no Egito? Dessa forma. Então tudo isso já fazia parte do propósito de Deus, e muitas vezes não entendemos os caminhos que Deus toma para realizar os seus propósitos. Não sabemos. Então é nesse sentido que Paulo diz assim: pode o barro dizer para o oleiro, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez assim? Então não pode. Deus ele faz como ele quer. Se Deus decidiu escolher Jacó para um propósito, amém. Se Deus não quis escolher Esaú, amém. Também. É tipo assim: por que Deus escolheu Fábio para ser obreiro, tendo Douglas como um crente fiel? Vai entender os propósitos de Deus? É mais ou menos isso. É escolha para salvação? Não. É apenas escolha para serviço, para propósitos divinos, não é para salvação. Deus não escolheu para salvação. E é justamente isso que o calvinismo ele não consegue compreender. Então existem duas doutrinas dentro do calvinismo, que é a graça irresistível, e essa graça irresistível é apenas para aquele grupo seleto, e a graça temporária, que é para os pecadores, como nós já explicamos aqui. Então, eu não sei se eu compliquei muito, irmãos, aqui, se os irmãos realmente entenderam. Vocês entenderam aqui o que eu quis falar? Os irmãos aqui entenderam mesmo? Ou ficaram com alguma dúvida? Se ficaram, essa é a chance de você que tem para perguntar. Ficou alguma dúvida concernente à eleição de Jacó? Sobre a predestinação? Para um propósito. Sobre a predestinação, os irmãos têm alguma dúvida sobre isso? Nenhuma. Então, predestinar, a predestinação está inclusa na eleição. A predestinação de Deus, ela é com um propósito sobre a vida do indivíduo. Pronto, está aqui o eleito, agora Deus vai predestiná-lo. Predestinação, que é determinar o destino do indivíduo, determinar o futuro dele. É Deus tendo propósitos na vida dele, do eleito. Se vocês entenderam aqui, pronto, escolhi Juarez. Eu tenho um propósito com Juarez. Eu vou fazer de Juarez um pastor. Propósito, predestinado a isso. Eu tenho um propósito com Juarez. Vou fazer Juarez um levita na minha casa, ele vai louvar a mim. Propósito que Deus tem com o eleito. Para a igreja, Deus predestinou a salvação, a eternidade. O indivíduo, Deus tem propósito. Está aqui o nosso irmão Maurílio, Deus é o eleito. Deus tem um propósito, Deus vai predestiná-lo. Eu vou predestinar Maurílio a ser um grande evangelista na minha casa. Predestinou. Eu vou predestinar a Betinha a ser uma grande mulher de ciclo de oração. É eleito, Deus predestina. Então, dentro da eleição está a predestinação. De acordo com a sua presciência. Isso, de acordo com a presciência, nós já somos escolhidos por Deus, de acordo com a presciência de Deus. Só para encerrar aqui, para não deixar dúvida, o que é a presciência de Deus? Na eternidade, a presciência de Deus é prever acontecimentos antes que aconteçam. Então, o que foi que Deus previu na eternidade? Que nós aceitaríamos o chamado de Deus para a salvação. Deus na eternidade já viu você aceitando a Cristo, mesmo que forçada, para agradar alguém. Deus já viu. Lá na eternidade Deus já viu isso. Aí o que é que Deus fez? Deus nos escolheu de acordo com a sua presença, porque lá na eternidade Ele já tinha visto. Olha, ela vai me escolher, ela vai aceitar-me pela fé. Porque a minha irmã, ela casou com um tempo, minha mãe detestava e eu desde pequena, porque quando ela tinha casado com ele, eu saía da minha casa, então semana para ficar com minha irmã, para sempre vai ser até que minha mãe descobriu que era para isso e me pegou de jeito para casa. Então, porque eu até descobri, eu era muito família, para onde eu queria servir a ele. Com certeza, irmão. Então está de acordo com a Bíblia. Todos aqui somos escolhidos, somos eleitos. E Deus já havia previsto isso
Na eternidade, Deus já viu que eu estaria aqui, Deus já viu que Juarez estaria aqui, já tocou muito no mundo, já cantou muito no mundo, mas Deus tinha um propósito na vida de Juarez. Deus já tinha previsto que Juarez o serviria na eternidade. Deus deixa, mas eu sei que ele virá. Alguém vai pregar, ele não vai resistir, me aceitará e virá. Deus já tinha visto isso. Deus já tinha visto que nós o serviríamos na eternidade. É por isso que Paulo fala que a nossa escolha foi de acordo com a presciência divina, com a presciência de Deus. Deus já viu quem o aceitaria pela fé e quem o rejeitaria pela fé. Deus sabe, irmãos, quem não vai aceitá-lo. Deus sabe quem vai desistir. Deus sabe quem vai perseverar. Deus sabe quem não vai perseverar. Deus sabe de tudo. Então é nesse sentido que nós somos escolhidos na eternidade. É nesse sentido que Deus nos escolheu na eternidade, de acordo com a sua presciência. Só para encerrarmos aqui, nós temos aqui alguns privilégios da adoção, que nós somos feitos filhos, olha só, predestinados para filhos. Deus nos predestinou, predestinados eleitos para filhos. Fomos predestinados a filhos. Conclusão, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Cristo não morreu por alguns, morreu por todos. Desde a eternidade, segundo a sua presciência. Então, em Cristo, Deus nos elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade e receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Pode dizer amém? Vamos ficar de pé, irmão, nós vamos orar, 9, 10 horas. Nós vamos estar orando. Eu espero não ter, mas nós vamos escolher um dia, irmãos. Espero que essa pandemia passe. Nós vamos escolher um dia, nós vamos estar tratando sobre isso de forma mais aprofundada aqui na igreja. Nós vamos estar falando sobre essas duas correntes aqui. Uma hora só é muito pouco para falarmos sobre isso. Então a gente vai atropelando muita coisa que a gente prepara, a gente se atropelando, se atrapalha e atropela muita coisa que a gente prepara. Então, porque uma hora só não dá para nós falarmos aqui aquilo que nós desejaríamos falar. Mas dou graças a Deus. Nós vamos orar, quero convidar o Messias que vai estar fazendo essa oração, pelo término desse trabalho em nome de Jesus. Obrigado, Messias. Oremos. Pai querido, Pai amado, queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos aqui na tua presença, pelo Senhor ter nos ajudado, ter, Senhor, dado sabedoria do céu para que pudesse trazer o ensino da tua palavra. Deus nos dá, Senhor, o resto do dia em paz, tranquilo em tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, logo mais à noite teremos o nosso trabalho. Então, os irmãos já sabem, começam. São duas sessões, não é isso? São duas sessões hoje. Amém. Queridos irmãos, olha.